Olá, tudo bem? Estamos começando mais um podcast Educação e Carreira aqui no canal da Unifacear. Esse programa vai ao ar sempre às quartas-feiras, estreia lá no canal do YouTube da Unifacear às 19 horas. E sempre eu estou lá participando, interagindo no chat ali. Geralmente convido a todos que participem também para a gente conversar. E também no canal do Spotify da Unifacear, podcast Educação e Carreira, também todas as quartas-feiras. Entra lá, já tem vários programas gravados, muito interessante, de várias áreas que a gente já gravou. E hoje nós vamos falar, o nosso tema de hoje é o que faz um biomédico. Olha que legal, hoje nós vamos falar sobre o curso e a profissão de biomedicina no Brasil. Vamos conhecer os campos de trabalho, vamos saber a remuneração média aí de um biomédico, que competências ele precisa ter, qual a diferença da biomedicina para a medicina e também para o curso de farmácia. Você já viu aquela série CSI, né, que é Crime Scene Investigation? O que isso tem a ver com biomédico? Quem vai responder é o professor biomédico, perito criminal, né, ou seja, funcionário público do Estado do Paraná, e presidente do CRBM, Conselho Regional de Biomedicina da 6ª Região aqui no Paraná, Thiago Massuda, que também é digital influencer, e o único defeito do Thiago é que ele é corintiano, mas isso é algo que a gente não consegue. Ou seja, só tem qualidades. Só qualidades. Thiago, muito obrigado pela tua presença aqui, pela tua participação, né? Tirar um tempo, a gente já tinha tentado marcar esse podcast outras vezes, mas o Thiago, ele tem assim, hoje uma agenda bem corrida, né, como presidente do CRBM, como biomédico, como perito criminal também. Mas eu queria saber um pouco da tua história, saber por que você escolheu biomedicina, se você já foi algo assim, paixão à primeira vista, ou foi uma coisa assim, vou fazer esse curso aqui, ele parece ser interessante. Fala um pouquinho da tua história. Legal, obrigado pelo convite, Murilo, é um prazer estar aqui conversando com você. Essa é uma história engraçada, até você falou, eu sou digital influencer, e esses dias mesmo eu abri uma caixinha de perguntas e o pessoal perguntou, eu recebi essa pergunta, como é que você escolheu a biomedicina? E aí eu lembrei, eu não sou tão novo assim, né, que eu escolhi a biomedicina num guia do estudante Abril, né? Para quem lembra, lá atrás era um almanaque que tinha todos os cursos, explicava os cursos, inclusive ele vinha falando com estrelas qual eram as melhores universidades, né? Eu sou paulista do interior de São Paulo e lá, na verdade, a biomedicina já era uma profissão muito bem consolidada ali na década de 90, final da década de 90, que foi quando eu estava terminando o ensino médio. E aí, porque eu tinha muita afinidade com disciplinas da área biológica, eu preferi escolher um curso na área biológica da saúde. Não sabia ainda qual era, né? Mas aquela fase de adolescente, quase adulto, você é muito sonhador, né? E eu vi que o curso de biomedicina ele tinha um viés muito para a área de pesquisa. Então, inicialmente, a minha ideia, quando eu escolhi o curso, era trabalhar com pesquisa. Eu achava que eu ia descobrir a cura de um monte de doença, ia descobrir um monte de remédio novo, né? E óbvio que depois a gente vai vendo outras oportunidades. Mas, a princípio, foi assim que eu acabei escolhendo o curso de biomedicina. Falei, eu quero virar um pesquisador, esse é um curso muito aplicado à questão da pesquisa. Eu tinha afinidade com as disciplinas na área biológica no ensino médio, né? E achei que eu ia me adaptar bem. E aí comecei a procurar quais eram as escolas, na época não eram muitas, no Paraná aqui menos ainda, né, porque os estados do sul costumam ter uma resistência maior a cursos mais novos, então o curso surgiu lá no estado de São Paulo e demorou um pouquinho para entrar aqui para os estados do sul, então eram poucas universidades aqui no sul que ainda tinham, e uma delas foi a que eu me graduei lá em Londrina, né? Então eu acabei passando no vestibular lá em Londrina e aí comecei minha trajetória na biomedicina lá no início dos anos 2000. Acho que você morava ali no interior paulista, acho que era próximo. Era próximo, era oeste de São Paulo, até brinco também, muita gente fala assim, se alguém já ouviu falar da minha cidade, eu sou de Presidente Venceslau. Se alguém já ouviu falar da minha cidade, é porque lá tem 2 presídios. É a única notícia que tem da minha cidade é essa. E aí você fez, eu até esqueci de falar, mas você fez graduação na UEL, Universidade Estadual de Londrina, uma bela universidade, e também o mestrado lá, né? Mestrado em patologia. O que é esse mestrado em patologia? Fala
Então, na verdade, como eu queria ir para a área de pesquisa e entrei no curso com essa ideia, depois eu descobri uma coisa que não me contaram, né? Que no Brasil a pesquisa estava associada à docência. E eu nunca tinha pensado em ser professor, na verdade. Essa não era uma opção que eu tinha pensado. Mas a gente sabe que a estrutura de pesquisa no Brasil está muito atrelada às universidades, né? A gente tem essa questão institucional, assim, poucas empresas ainda realizam pesquisas no Brasil, uma coisa que é um pouco diferente. Você vê lá fora, a maioria dos pesquisadores eles estão na iniciativa privada e não nas universidades, né? E aí, quando eu descobri ali no meio da graduação que para ser pesquisador, eu ia ter que ser professor, eu já fui preparando a minha carreira para isso, né? Então, fiz iniciação científica. E aí a opção do mestrado veio, né, da área que eu mais tive afinidade durante a graduação, que era a área de patologia. Mais especificamente a área de imunologia, que foi a que eu me especializei um pouco mais. Mas aí veio uma outra mudança na minha carreira, né, que foi você virar perito, que é uma coisa que eu não tinha planejado. Muita gente me pergunta, mas você sempre quis ser perito? Você já entrou no curso querendo ser perito? E na verdade não, né, então... isso foi uma coisa que aconteceu por acaso. Vou contar essa história bem rapidinho, na verdade. Pode contar. Na época, na verdade, todo mundo fala assim, mas como você não sabia? Eu falo que eu nem sabia nem o que um perito fazia, né? Aí as pessoas perguntam, mas como você não sabia? Você é um cara alienado? Não, é porque eu fiz a graduação numa era que eu chamo de era pré-CSI, né? Porque eu divido a perícia em duas eras, a era pré-CSI e pós-CSI. Então, óbvio que a perícia, antes dos seriados, né? Eu falo do CSI porque ele é o mais famoso, mas tem vários. Ela era muito limitada aos operadores do direito, só eles conheciam o papel do perito, e ele passou a ser mais reconhecido depois por conta do seriado. Na época que eu estava na graduação não tinha o CSI ainda, né? E aí eu fui para um final de ano, estava quase terminando a graduação, né? Fui para um final de ano voltei para Venceslau, né? Naqueles churrasco de final de ano de família, e começa aquela pressão, e aí, você vai fazer o quê? Vai se formar, vai trabalhar com o quê? Né? Eu falei, vou continuar estudando, vou fazer um mestrado, quero ser pesquisador, e todo mundo fica aquele, vai se formar e não vai trabalhar, né? E aí a minha mãe virou para mim e falou assim, eu já te falei, não lembro dela ter falado, mas ela falou, eu já te falei mais de uma vez, eu acho que você tinha que fazer concurso público, porque você gosta de estudar, você vai se dar bem fazendo concurso público. E minha mãe era servidora pública, né? Eu tenho uma série de familiares que são servidores públicos, minha mãe hoje é aposentada, tio, primo, é tudo agente penitenciário lá em Venceslau, né? Então, tem muita gente que é do serviço público e eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Pô, legal, né? Tem estabilidade, os salários são relativamente atrativos. E aí que eu procurei, na época, quais concursos o biomédico podia prestar, né? E entre eles apareceu esse para perícia, né? O biomédico pode ser perito. Na época, o concurso que eu vi era até da Polícia Federal. Embora eu não soubesse o que fazia um perito, o salário era muito bom, então eu já me animei, né? E aí que eu comecei, no final da graduação, a entender o que fazia, como é que eu precisaria me preparar. Isso é um mundo à parte, né? Que a gente fala, o mundo do concurso público. Eu me enfiei nesse mundo e eu consegui conciliar, na época, fazer o mestrado com estudar para concurso. E aí casou que quando eu estava mais ou menos no final do mestrado, eu consegui as minhas primeiras aprovações, entre as aprovações no concurso da Polícia aqui do Paraná, que é o cargo que eu exerço desde 2007. E fala para nós, então, o que faz um perito criminal? Você é perito criminal, né? Isso. Então... E outra pergunta, Thiago, para ser perito criminal, tem que ser biomédico? É interessante você explanar sobre isso também. Bacana. O perito criminal, na verdade, ele é um profissional que utiliza o conhecimento científico para auxiliar a justiça, né? E como a ciência tem muitas áreas, não precisa só ser biomédico. Então, ou seja, tem muitas áreas que você pode atuar como perito. Hoje está muito forte a área de computação, a área de informática, porque a gente tem... Os crimes cibernéticos. Né? Muitas demandas por crimes cibernéticos. E hoje, por exemplo, quase todo mundo tem um equipamento eletrônico, um celular, um computador, e ali tem muita informação para investigação. Muitos crimes são resolvidos pelo celular da vítima ou do próprio autor. Exatamente. Então, assim, a gente tem uma demanda muitíssimo grande por esse profissional hoje dentro da perícia. E dentro da área biológica, dentro da área da saúde, também com os exames de DNA, que foi a área que eu entrei, né? Então, assim,
A perícia na área de genética cresceu muito nos últimos anos, então esse profissional, o biomédico, o farmacêutico, o biólogo, né, que são profissionais dessa área de laboratório, também tiveram uma demanda muito grande para os órgãos de perícia, porque eles precisavam de profissional especializado para esses exames de genética. Mas para ser perito você pode ser engenheiro, tem várias áreas aí que podem atuar na perícia. Eu te acompanho lá no Instagram e de vez em quando eu vejo as tuas incursões aí nas perícias e eu vejo que você fala também sobre a cena do crime, né? Aquela coisa meio CSI mesmo. Talvez quem assiste CSI e vê toda o uso de algumas substâncias para ver onde tem sangue, enfim, a gente sabe que a polícia norte-americana, onde se passa esse seriado, tem uma estrutura melhor do que a brasileira. Mas você também trabalha com essa questão da cena do crime, de analisar os elementos ali que compõem. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Isso. Na verdade, assim, tem o cargo que a gente exerce é o mesmo, é o de perito criminal. Mas tem peritos que atuam em seções internas, como, por exemplo, a gente falou a computação, o DNA, a balística, e tem peritos que atuam no local de crime, né? Eu já atuei no laboratório de DNA, foi quando eu comecei na perícia. Mas por uma opção mais recente, eu pedi para ser transferido para a perícia de local de crime. Então, hoje eu não atuo como perito na área de genética, que é a minha formação. Eu atuo fazendo a perícia de levantamento de local de crime, que é essa que o pessoal conhece mais, né? Que o perito vai até a cena do crime para fazer o levantamento dos vestígios, entender a dinâmica. Como você comentou, pode usar alguns reagentes para tentar revelar alguma coisa ali no local de crime. E para mim foi uma opção, na verdade, porque o perito que atua no local de crime, ele atua num regime de plantão. A escala de trabalho é de plantão. Então isso permitia eu conciliar minhas outras atividades, como a docência e a atividade na presidência do conselho. Se eu trabalhasse no laboratório, eu ia ter que trabalhar todos os dias no horário comercial, que é o que os peritos de laboratório fazem. E o perito de local trabalha numa escala de plantão. Então, eu trabalho 24 horas seguidas no plantão e depois tenho 72 horas, entre aspas, de folga, né? Que é a escala de trabalho que a gente tem. Interessante, Thiago. Eu vejo que o interesse por essa área da perícia cresceu muito, né? Talvez até pela questão dos filmes, mas é claro que a biomedicina tem muitas outras áreas além dessa, né? Você mesmo falou aí do DNA, e eu me lembro que você lá atrás me falou sobre o banco de dados de DNA para poder encontrar. Muitas vezes esse banco de dados possibilita que você encontre o criminoso anos depois de um crime pelo banco de dados, tudo. Então, fala das áreas da biomedicina que o biomédico pode atuar e fala um pouco mais dessa questão do banco de dados. É interessante o pessoal saber. É muito legal, né? Eu me formei há um pouco mais de 15 anos já, né? E eu vi o quanto que a biomedicina ela evoluiu e continua evoluindo e expandindo em áreas de atuação. Porque como é um curso muito voltado para a área científica, né? E como a ciência está em constante evolução, todo ano sai uma nova oportunidade de atuação, né? Então, o Conselho Federal, os conselhos regionais de biomedicina, eles estão muito atentos a essas novidades que acontecem no mercado, justamente para oportunizar novas possibilidades de trabalho. Então, assim, eu me formei com uma realidade na biomedicina, né? Aliás, vou falar cronologicamente, assim. A biomedicina ela começou com o objetivo de formar pesquisadores e docentes, que foi aquilo que eu falei que era o meu principal interesse. Então, quando o curso começou lá no final da década de 60, início da década de 70, ele tinha esse foco, formar pesquisadores e docentes, né? Depois ele foi expandindo para áreas de diagnóstico. Então, o biomédico ali na década de 70 e da década de 80 migrou muito para a área de diagnóstico de análises clínicas, diagnósticos na área de diagnóstico por imagem, né, exames de imagem, que são áreas de atuação do biomédico muito consolidadas. Hoje você pegar um exame, e eu falo assim, por que essas áreas se consolidaram? Porque antigamente você ia no médico
e o médico saía de lá com um diagnóstico e com um tratamento. Hoje você vai no médico, você sai de lá com um guia para fazer exame. Né? Sai de lá com guia para fazer exame de laboratório, sai de lá para fazer guia de exame para fazer exame de imagem, e foi aí que o biomédico achou um nicho interessante. Né? Trabalhar no laboratório de análises clínicas, trabalhar nas clínicas de diagnóstico por imagem. Hoje você pega um exame de análises clínicas que você faz, você vai ver que ele está, na sua grande maioria, assinado hoje por biomédicos. Né? Para quem não sabe, até aquele sangue que é coletado num laboratório de análises clínicas, aquele xixi, muitas vezes, até as fezes, muitas vezes é o biomédico que está por trás dessa análise clínica para verificar, então... Hoje a grande maioria do mercado de análises clínicas é dominado pelos biomédicos, né? E também o diagnóstico por imagem, que avançou muito, né, nos últimos anos, principalmente com exames hoje cada vez mais precisos. Hoje você faz o exame de imagem, né, parece que você consegue ver o cara por dentro praticamente, tamanha tecnologia que a gente tem. E o biomédico se achou também nesse mercado. Né? Além de, por exemplo, o diagnóstico citológico, o exame de Papa Nicolau, o preventivo do colo do útero também é feito por biomédico. O biomédico migrou para essa área de diagnóstico, né? De apoio ao diagnóstico, né? Que a gente chama de suporte ao diagnóstico. Até tem uma frase que a gente brinca, né? O biomédico fala assim, sem o biomédico, o seu médico apenas suspeita. Né? Ou seja, para ele ter certeza daquilo que você tem, ele vai precisar do biomédico para ajudar no exame de imagem, para ajudar no exame de análises clínicas. Né? E a biomedicina se consolidou nessa área. Né? É como o biomédico, ele trabalha atrás nos bastidores. Né? O médico está lá no palco e o biomédico está por trás dando suporte. Isso é um jargão também da biomedicina, né? Que a gente trabalha ali nos bastidores, fica mais escondido, mas dando todo o suporte para que o espetáculo aconteça. Né? E é importante você falar isso, Thiago, porque a gente tem muitos alunos que nos assistem e talvez até o interesse deles seja por biomedicina. E eles têm essa questão, mas o biomédico ele atende paciente, né? Ele faz a clínica, né? Fala um pouco sobre isso. E aí hoje agora ele atende. Ele atende. Ele faz isso, porque aí vieram novas áreas, né? Porque isso é muito de perfil. Nós tínhamos biomédicos que tinham o perfil de trabalhar no bastidor, de trabalhar com as amostras, de não ter muita interação com o público, com o paciente, porque você fica lá mais no laboratório, mais quieto. Então, isso é um perfil. Tem gente que tem esse perfil. E tem gente que queria trabalhar com paciente, que queria ver gente, que queria interagir, né? Que também precisa ter um perfil. E aí, novas áreas foram sendo atribuídas ao biomédico. A gente começou com atendimentos na área de acupuntura, né? E essa acupuntura virou uma série de atuação que é o que a gente chama de práticas integrativas complementares em saúde. São chamadas as PICs. São ofertadas até pelo SUS. É o que a gente chama de medicina alternativa, né? Mas que você atende o paciente com acupuntura, ozonioterapia, florais, fitoterapia, yoga, né? Reiki. Então são todas práticas que você precisa atender mesmo e o biomédico também está habilitado. Mas assim... A área de estética também, o biomédico também atua, tem uma atuação. Esse né? aí foi o divisor de águas da biomedicina. A biomedicina tinha um status, como eu falo assim, a perícia tem o pré-CSI e o pós-CSI, a biomedicina tem o antes da estética e depois da estética. Em 2011, o Conselho autorizou o biomédico a atuar com a chamada biomedicina estética. Isso gerou um boom na biomedicina, né? Porque hoje 70% mais ou menos do ingresso hoje no curso tem como intenção inicial ir para a área de estética. Esse é um mercado que não tem crise, é um mercado em franca expansão, é impressionante os números que esse mercado apresenta, né? Então muita gente que já estava na área da beleza, já estava na área da estética, que quis dar um upgrade na carreira, escolheu o curso de biomedicina para se graduar. Então às vezes já era um esteticista, já tinha um salão, mas eu quero
aumentar o meu valor, né, do meu empreendimento, do meu negócio, então resolveu se graduar. E a profissão que mais abraçou essa possibilidade foi o curso de biomedicina. Então a gente viu a estética dar outro nível para o curso de biomedicina, o número de vagas aumentou muito, o número de cursos de graduação aumentou bastante para atender essa demanda. E assim, vamos entrar em polêmica agora. Não tem uma briga entre as... Porque eu sei que o fisioterapeuta também trabalha com medicina tradicional chinesa, né? Acupuntura, o médico também trabalha. Tinha aquela questão do ato médico, de algumas questões que só o médico poderia fazer. Sim. Como é que está isso, essa briga entre as áreas de saúde? Na verdade, assim, a gente se dá bem e às vezes dá umas tretas. A área da saúde é assim, né? Porque óbvio que em alguns momentos, a busca ela tem um interesse comercial, isso é inevitável, né? Você está vendo ali que você vai ter que dividir uma fatia do mercado, né? Então você vai tentar muitas vezes desqualificar o outro profissional para não perder essa fatia de mercado, né? Claro que o Conselho de Biomedicina tem muita responsabilidade quando ele diz assim, ó, o profissional biomédico ele está apto a fazer tal e tal procedimento, né? Ele tem essa responsabilidade porque ele sabe quais são as competências, quais são as habilidades que o profissional tem, isso definido em diretriz curricular do MEC. E também não é assim, né? O cara, me formei em biomedicina, agora vou para a área da estética. Parece que tem que ter as habilitações, né? O biomédico ele precisa estar habilitado a uma determinada área. Hoje, só para você ter uma ideia, a biomedicina tem mais de 30 habilitações. Só que para você atuar em uma dessas 30 áreas que você escolher, você precisa se habilitar àquilo. Como eu me habilito a essa área? Ou eu tenho que fazer curso, ou eu tenho que fazer estágio na área. O estágio para habilitação é de mais de 500 horas. Você tem que fazer mais de 500 horas de estágio para conseguir se habilitar naquela determinada área. Ou, eventualmente, depois de formado, se eu quiser ir para uma outra área, eu preciso fazer uma pós-graduação. Então, para eu me habilitar, por exemplo, na época que eu me formei, a biomedicina estética não existia. Se eu quisesse hoje ser um biomédico esteta, eu precisaria fazer uma pós-graduação com mais de 360 horas, reconhecida pelo MEC, para que o conselho me autorize a atuar nessa área. Então, assim, tem muita responsabilidade. Claro que sempre vai haver essa discussão, sempre vai haver, né, uns arranca-rabo aí entre os profissionais da área da saúde, mas, como eu digo, é sempre tentando defender aí os interesses da classe, né, a fatia do bolo do mercado. E é interessante que no início você falou que no estado de São Paulo foi o berço, ali, pelo menos no Brasil, da biomedicina, e o nosso consultor na época que nos ajudou no processo de biomedicina era paulista. O nome dele era Dr. Tangará Jorge Mutran. E acho que você acabou conhecendo, porque ele foi também do CRBM lá do estado de São Paulo, depois daqui do Paraná também. E ele falou que lá em São Paulo mesmo existiam mais de 40 faculdades de biomedicina, enquanto que no Paraná, quando a gente trouxe, parecia que existia 2 só faculdades de biomedicina, bem recente. E você falou aqui, a gente estava conversando antes, que parente seu morreu achando que você era fisioterapeuta, né? Ainda novo, é novo a profissão de biomedicina, né? Ela surgiu em que ano exatamente? Só pra gente... Então, até curioso essa história, né? Eu falo, a ideia do curso de biomedicina, para você ter uma noção, ela surgiu em 1950, tá? 1950. E olha que engraçado, ela surgiu aqui no Paraná, em Curitiba. Em Curitiba. Teve uma reunião da Sociedade Brasileira de Progresso para a Ciência. É uma sociedade muito tradicional, né? Brasileira. SBPC. SBPC, que estava discutindo essa carência de pesquisadores que o Brasil tinha lá na década de 50. E aí, nessa segunda reunião, foi a segunda reunião anual da SBPC, eles falaram, e se a gente criasse um curso de graduação para formar pesquisador e docente, né? E isso foi amadurecendo, foi evoluindo, até que em 1964, a Unifesp, também conhecida como Escola Paulista de Medicina, abriu o curso lá pela primeira vez, né? E aí, então, 64 é o primeiro curso. 64 é o primeiro curso, né? E aí esse pessoal só formou lá mais
para o final da década de 60, né? E já início da década de 70, que abriram mais 3 ou 4 cursos ali no estado de São Paulo, né? Depois teve cursos em Goiás, no Nordeste, mas assim, houve na época ali, né, década de 70 e 80, uma resistência muito grande, como eu disse lá, dos estados do Sul em abrir o curso, né? Que eles são mais fechados, mais tradicionais, mais conservadores. Então, o curso demorou para aparecer aqui. E só no final da década de 90 que os primeiros cursos surgiram aqui no Sul, né? Na UEL primeiro, depois, se eu não me engano, a Única América em Foz do Iguaçu, né? Depois aqui em Curitiba, a pioneira ali foi a Pequeno Príncipe, e logo depois a Facear já lançou o curso, se não me engano, em 2007 ou 2008. Foi um dos primeiros cursos também aqui no estado. E como eu disse, eu vivi ali uma época em que a biomedicina ela era totalmente desconhecida, né? Então pouca gente sabia o que fazia. Hoje isso já evoluiu muito, né? A maioria das pessoas, e muito por conta daquilo que a gente falou da estética também, que deu uma outra visibilidade para a biomedicina, então isso foi muito produtivo. E não teve uma coisa, desculpa se eu estiver errado, você me fala, que saiu da farmácia também, não tinha, não nasceu também da farmácia biomédica, não tem nada a ver? Não, na verdade, assim, teve uma época, naquela época que o forte da biomedicina era o diagnóstico, né, análises clínicas, que praticamente esses dois profissionais eles concorriam por esse mercado, né? Então tinha uma disputa ali pelo mercado de análises clínicas entre a biomedicina e a farmácia, né? Mas eram cursos diferentes, separados, né? Só que eles concorriam para uma mesma área, a análises clínicas. Com o passar dos anos, a farmácia ela foi migrando mais para a área de farmácia mesmo, mais para a área de indústria, e a área de análises clínicas que acabou se consolidando com a biomedicina. Legal. Quero lembrar novamente aos nossos telespectadores que esse programa vai ao ar todas as quartas-feiras, às 19 horas, estreia lá no canal da Unifaciar, no YouTube da Unifaciar, e também no Spotify. Então você pode tá aí no seu carro ouvindo esse podcast, Educação e Carreira, ou então no canal da Unifaciar, se você quiser nos ver o Thiago Massuda, conhecer um pouco mais dele, um digital influencer. É só nos acompanhar lá no YouTube. Thiago, e como é que funciona essa questão? Porque você falou que o primeiro curso ali foi em 1964, mas depois veio a regulamentação, porque não era regulamentada a profissão de biomédico, né? Quando que veio essa regulamentação? Isso, na verdade foi uma briga, né? Tipo, regulamentar a profissão. Mais uma, né? Mais uma, o né? biomédico, ele é feito na briga, né? Isso, sempre foi de batalha, assim. Esse tem que ser perfil do biomédico gostar de briga. A gente é bom de briga, né? E essa foi uma das brigas maiores que a gente teve, que foi para lutar pela regulamentação da profissão, né? O que é uma profissão regulamentada, só para o pessoal entender? É uma profissão que tem uma lei que regulamenta o exercício da profissão, né? A Constituição até diz que é livre o exercício para qualquer ofício, qualquer trabalho, respeitando as limitações da lei, né? Então, assim, existem algumas profissões que tem uma lei que protege, que diz, só esse profissional pode fazer isso ou aquilo, né? Na área da saúde, por exemplo, são 14 profissões que são regulamentadas, né? E nós fomos os caçulas, né? Por isso que a gente fala que a biomedicina é nova, né? Porque ela foi a última das profissões da área da saúde que são regulamentadas. Então a gente tem lá as profissões mais tradicionais, a medicina, a enfermagem, a farmácia, a fisioterapia, que já são centenárias, digamos assim, com relação à regulamentação. E a nossa regulamentação só veio em 1979, depois de muita briga, né? Porque imagina, a gente tinha um grupo pequeno de biomédicos, né, tentando convencer o Congresso Nacional, né, que precisava regulamentar a profissão do biomédico. Mas, em contrapartida, devia ter centenas de milhares de farmacêuticos, médicos, enfermeiros e fisioterapeutas que não tinham interesse em que a profissão fosse regulamentada. Então, foi uma briga ali, a gente conseguir convencer todo o Congresso, até que em 1979 houve a lei que regulamentou o exercício da profissão do biomédico. Em 1982 foram criados os conselhos, o Conselho Federal e os conselhos regionais, e desde então a profissão aí começou a caminhar com as próprias pernas. E aí, Thiago, eu te pergunto, fora do Brasil, né? A gente sabe, então, o biomédico hoje tem a profissão regulamentada aqui no Brasil, mas, por exemplo, se um biomédico for
para um outro país? A gente sabe que cada país tem uma legislação. Mas como funciona? Você tem algum conhecimento de algum biomédico que, de repente, foi para os Estados Unidos, foi para a Europa, foi para algum lugar, e lá ele conseguiu convalidar, revalidar, ou até exercer parte da biomedicina? Como é que funciona isso? Então, fora, na verdade, a gente tem muito biomédico atuando na área de pesquisa, que foi aquilo que inicialmente a profissão foi criada, né? Então, o profissional biomédico, ele se especializa aqui ou até mesmo vai se especializar fora, né? Vai fazer o seu mestrado, o seu doutorado fora e acaba conseguindo a inserção nesse mercado de trabalho lá fora. Tanto em Estados Unidos quanto Europa, a grande maioria dos biomédicos que foram para lá se inseriram na pesquisa. E aí, como eu disse, lá fora tem muita pesquisa associada à indústria, né? Então, a própria iniciativa privada contrata muito profissional para criar produto, para criar solução, né, na área de saúde, na área de tecnologia, na área de saúde. Então, muito profissional biomédico acaba indo para lá. A nível de Mercosul, a gente tem, né, uma legislação que tenta dar uma padronizada na questão das profissões para você poder atuar no Mercosul. Então, no Mercosul, foi padronizado uma profissão que ali fora, né, nos outros países, Paraguai, Uruguai, Argentina, eles chamam de tecnólogo médico, que é quem atua nessa área de suporte laboratorial ao diagnóstico. Então, hoje o biomédico pode trabalhar no Mercosul nessa área de diagnóstico também por esse ajuste, digamos assim, que a gente tem no Mercosul. Então, pode-se falar que o biomédico tem campo de trabalho, inclusive, fora do país. Exatamente. E em crescimento, né? Se a gente tiver falar agora da Covid e das pesquisas que estão sendo feitas para combate à doença, vacinação, o biomédico se insere aí também. Nossa, né? Muito. Essa foi uma coisa que a gente até se surpreendeu, né? Porque quando começou a pandemia, eu como presidente do conselho, como gestor, a gente viu o que ia acontecer com a economia, a gente ficou muito preocupado, né? Com inadimplência, com o número de baixa de profissionais, pedidos de suspensão. E o que aconteceu, na verdade, foi o contrário. Muitos biomédicos que estavam fora do mercado conseguiram se reinserir porque houve uma demanda muito grande para a área de pesquisa, para a área de diagnóstico, para a área de imunização, né? Porque o biomédico também pode trabalhar na área de imunização, de vacina, né? Pode ser responsável técnico por clínica de vacinação. Então, o que a gente viu foi um aumento no número de profissionais inscritos, o que reflete que teve um aumento da inserção desse profissional no mercado de trabalho. Por quê? Porque para o profissional atuar como biomédico, ele precisa estar inscrito no conselho, né? Essa é uma regra para o exercício da profissão, né? Profissão regulamentada tem isso, né? Então, para eu exercer a profissão, por exemplo, o advogado, para advogar, ele tem que estar inscrito na OAB. O engenheiro, para ser responsável técnico, tem que estar inscrito no CREA, né? Então, o cara formado, para ele exercer, ele tem que estar inscrito no conselho. Como a gente teve um aumento do pedido de inscrições, automaticamente a gente entende que houve uma inserção maior do profissional biomédico no mercado durante o período da pandemia, o que é até meio antagônico, né? Porque muita gente perdeu emprego, a gente sabe que a economia teve dificuldades, mas para o profissional biomédico ele achou muita oportunidade. Até ficou muito famoso, né, no começo da pandemia a atuação de biomédicos, né? Tem, por exemplo, a doutora Jaqueline Góes, uma pesquisadora biomédica brasileira, que foi a primeira que sequenciou o genoma do coronavírus aqui no Brasil, né? Ela ficou muito popular, muito famosa por conta dessa atuação. Isso é importante até para ver as variações, né, do vírus. Exato. Né? Logo quando ele chegou, a primeira vez que ele foi sequenciado foi pelo grupo da doutora Jaqueline Góes. E hoje, quando a gente está falando no CRBM, né, no Paraná, 6ª região, quantos biomédicos hoje, assim, o número exato talvez você não saiba, mas... Hoje a gente deve ter em torno de 4.500 biomédicos inscritos e ativos, né? Porque aí tem profissional que pede suspensão, que pede baixa, então hoje deve ter em torno de 4.500. E no Brasil, você tem ideia de quantos? Uns 70 mil mesmo. 70 a 100 mil mesmo. Então ainda tem um mercado de trabalho muito grande. Você tem ideia, só o Corém Paraná deve ter 300, 400 mil só no Paraná inscritos. É muita gente. Eu até conversei com a Maria Elísia, que é enfermeira, tem um podcast sobre a profissão de enfermagem, e ela nos contou, e até estava falando, porque existe o técnico em enfermagem e o enfermeiro, que é o bacharel em enfermagem. O auxiliar de enfermagem, a princípio existe, mas
A tendência é que acabe esse profissional, mas é muita gente mesmo, como você falou. Eu não lembro o número certo, mas é por aí mesmo. Eu queria saber, Thiago, carreira, né? A gente está falando de biomédico e eu quero saber se o empreendedorismo combina com a biomedicina ou não, ainda é uma característica pessoal de cada biomédico, porque a gente sabe que tudo que você falou aí, a maioria das áreas podem ser trabalhadas dentro de uma empresa ou o próprio biomédico abrir seu negócio, né? Como que tá isso na biomedicina? E aí, de novo, falar da estética, né? A estética trouxe uma oportunidade para o biomédico que tem esse perfil empreendedor, porque você não precisa de grandes investimentos para abrir uma clínica de estética. Diferentemente de abrir um laboratório de análises clínicas, que vai equipamento, que vai insumo. Então, assim, para você empreender na análises clínicas, ou você tem que ter um capital grande para iniciar, ou você vai iniciar sendo contratado para depois, eventualmente, criar o seu negócio, né? Mas na estética não, você pode se formar com um investimento pequeno, abrir sua clínica e a partir daí começar a tocar o seu próprio negócio, né? Então, a mesma coisa com relação às clínicas de vacinação, né? Hoje eu acho que assim que acabar a pandemia, a procura por imunização vai continuar constante, porque a pandemia trouxe pelo menos aqui no Brasil, isso foi muito produtivo, né? Porque a nossa taxa de recusa de vacina foi muito baixa, o que significa que o brasileiro é um cidadão consciente da importância da vacina. Então, acredito que isso também vai oportunizar que esse mercado de imunização seja explorado também, né? Então, hoje algumas áreas permitem, sim, muito quem quer empreender poder atuar dentro da biomedicina. Tiago, agora eu quero voltar um pouquinho lá para o ensino médio. Você falou que lá você gostava de biologia. Eu até agora estou tentando entender como que um aluno lá com seus 16, 17 anos gosta de pesquisa, porque eu nunca vi, é o primeiro. Mas eu queria saber se você lembra dos teus professores do ensino médio, se você tem uma boa lembrança, ou boa ou ruim, né? Não, eu lembro. Eu sempre fui meio Caxias, na verdade, né? Então eu gostava bastante de estudar, tinha notas boas. Estudar para mim nunca foi um fardo, sabe? Eu gostava, então tenho muito carinho aí, lembro muito, claro que não de todos, mas alguns professores eu lembro ainda, embora, né, isso já deve fazer mais de 20 anos, eu ainda lembro de alguns, sim. Legal. Se fosse hoje, né, para escrever uma frase que ficasse, né, vamos dizer, você é professor também, então a gente pode falar no quadro negro, né? Como se a gente ainda tem o quadro negro, né? Se fosse para escrever uma frase ali que ninguém pudesse apagar, ficasse eternizada ali, que frase ou que palavra, o que você escreveria ali, Thiago? Olha, eu tenho uma frase que eu gosto muito, porque assim, tudo que eu consegui, né? Eu sou de uma família muito humilde, e as oportunidades que eu tive foi por conta da minha dedicação aos estudos, né? Então isso é uma frase que eu sempre falo, assim, só o estudo salva, né? Eu sou o que eu sou e eu tive a oportunidade que eu tive porque eu investi em educação, eu investi em estudo, meus pais investiram nisso, né? Então acho que a educação ela é uma oportunidade para você mudar de vida, né? E eu vi na educação essa possibilidade, eu sou uma prova viva de que isso funciona, né? Então, se fosse para deixar um recado, só o estudo salva. Thiago, muito obrigado pela tua participação. Se a gente quiser te encontrar, se o pessoal de casa quiser te encontrar para saber mais sobre biomedicina, sobre perícia, sobre perito criminal, sobre concurso público para perícia criminal, como que te acha? É isso aí, pode me encontrar ali nas redes sociais, né, Perito Massuda, né, e também lá o nosso Instagram, nosso site institucional do CRBM6 também, para saber notícias da biomedicina, tá atualizado sobre o que está acontecendo na profissão, ou para me seguir lá no Instagram também, @Perito Massuda. Thiago, muito obrigado pela tua participação. Como eu falei no início, o único defeito do Thiago, eu conheço ele já há bastante tempo, é ser corintiano. Como eu sou São Paulino, a gente sempre discute ali. De vez em quando o time dele está melhor que o meu, de vez em quando o meu está melhor que o dele. No momento, agora os nossos dois estão ruins. Então, ninguém zoa ninguém. Mas muito obrigado. Quem quiser me achar, então, no Instagram, Murilo Mandrade, pode me procurar lá. Ou então mandar e-mail para a Unifaciar, murilo.andrade@unifaciar.edu.br. Quiser saber mais sobre biomedicina, esse é um curso que a gente oferta aqui na Unifaciar. A gente está à disposição para responder. Eu agradeço novamente, Thiago, e até uma próxima vez.